Olá, meus amores, vamos para mais uma videoaula. Hoje, segunda-feira, dia 24 do mês 5 de 2021. O mês 5 é o mês de maio que nós estamos e o ano 2021. Hoje nós temos uma aula de ciências e uma aula de matemática. Então, prepara aí o material de vocês na mesinha de estudo, a agenda também. Todos os dias, escrevam uma agenda, manda o papai ou a mamãe ou a irmã ou o irmão assinarem, tá certo? Hoje nós vamos fazer as atividades de ciências, né? E também de matemática, né? Não deixa de ter leitura nas outras disciplinas. Não só tem leitura na disciplina de língua portuguesa, de português, né? Em todas as outras disciplinas nós também fazemos leitura. Então hoje vocês vão fazer leitura em ciências para entenderem, vão fazer leitura em matemática, tá? Você é que vai ler. O papai, a mamãe ou a irmã vai ajudar você a entender como é que vai fazer caso você não consiga entender. Mas é você, aluno, quem tem que ler o que está pedindo aí, tá certo? Então, como sempre, vamos iniciarmos nossa aula pedindo a Papai do Céu proteção divina, né? E agradecendo também pelo dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Obrigado, Papai do Céu, por mais esse dia, que tenhamos um dia abençoado com a vossa presença, com o vosso amor. Amém, amém. Vamos lá, livro de ciências, página 23. O que é que vocês vão fazer aí na página 23? Essa terceira questão aí, estão vendo? O que é que vocês vão fazerem aqui nesse quadrado azul? Desenhe um animal que possua penas. Depois escreva no local indicado a importância dessa estrutura para esse ser. Então, você vai desenhar aqui um animal que tem pena. Vocês lembram aí? Nós já vimos aí os animais que têm pena, que têm pelo, que têm escamas, né? Então, prestem bastante atenção. Aquele animal que tem a pele fina e úmida, que é sapos e rãs, né? Então, você vai desenhar o animal que tem pena. Depois que você desenhar o animalzinho que você fez aí, que tem pena, você vai escrever aqui nessas linhas qual é a importância dessa pena para esse animal. Por que é importante a pena para ele? Aí você vai escrever, é importante, né? Você é quem vai falar aí. É importante para quê? É importante as penas desse animal para ele voar, para aquecer também a pele dele, para ele não sentir frio. Então, você vai escrever aí a importância dessas penas para esse animal que você desenhou, tá certo? E abaixo, meus amores, o que é que vocês vão fazerem aqui nessa quarta questão? Vocês vão observarem essas duas imagens aí e vão descobrir, né, o animal que está camuflado e vão fazer um círculo, vão encontrar. Tem um animal aí, ele está bem parecido com a natureza. Ele está camuflado. O que é camuflado? Ele está ali como se fosse escondido, porque ele está bem parecido com a natureza, idêntico com a natureza, tá camuflado. Quando você descobrir o animal, você vai fazer um círculo nele, tá certo? E aí também hoje nós vamos conhecer a dieta dos animais, a alimentação dos animais. Vamos lá? Para se desenvolver bem, todos os animais precisam de uma boa alimentação, igual nós seres humanos. Nós precisamos de uma boa alimentação para nos locomovermos melhor, para vivermos melhor. Bem assim também são os animais. Eles precisam se alimentar bem, né? É do ambiente onde vivem que eles retiram o seu alimento. E é do ambiente, do habitat que ele vive, que ele retira seu alimento. Por exemplo, nós temos aqui, né, a imagem de deixa eu ver se consigo ver, um meuro preto carregando minhocas para alimentar seus filhotes. Esse pássaro aí, meuro preto, ele se alimenta de minhocas e também leva para os seus filhotes, né? É uma forma dele se alimentar. Nós temos também aí o cavalo. Olha o cavalo. O cavalo se alimenta de quê?
O cavalo se alimenta de vegetais, ou seja, ele come capim. Essa é a alimentação desse animal, do cavalo, né? Como vocês viram a alimentação do pássaro mel preto. Ele se alimenta de minhocas, né? O cavalo de vegetais, de capim. Nós temos os animais carnívoros. Que animais carnívoros? Animais carnívoros são aqueles que se alimentam de carne, né? Como, por exemplo, nós temos aí um exemplo do leão, que os animais que se alimentam de carne, né? Eles têm grandes garras para pegar a presa deles, os animais, né? E também tem os caninos muito fortes, que são os dentes, para rasgar a carne daquele animal e conseguir comer. Então, são animais carnívoros. Esses animais carnívoros, exemplo, o leão, o urso, né? Os lobos também são animais carnívoros. Animais carnívoros são aqueles que se alimentam de carne. Vamos conhecer outros tipos de animais. E os animais herbívoros? Eles se alimentam de quê? Na página, meus amores, 24. Os animais herbívoros se alimentam de quê? Os animais herbívoros se alimentam de plantas, né? Vegetais. Os animais herbívoros se alimentam de plantas. Eles possuem dentes quadriculados e fortes para triturar as folhas. Por exemplo, o boi, que mais? O peixe-boi, a capivara, o coelho e muitos outros animais se alimentam, né, de vegetais. Então, esses animais que se alimentam de vegetais, de plantas, são chamados de animais herbívoros. Vamos conhecer aqui os animais onívoros. Os animais onívoros, nós temos aqui até já embaixo um porco e uma galinha. Os animais herbívoros, eles se alimentam tanto de carne, os animais onívoros. Eles tanto se alimentam de carne, como também eles se alimentam de vegetais, como por exemplo o ser humano. Nós tanto comemos carnes, também como comemos os vegetais. Então tem esses animais também, que eles comem carne como vegetais. Por isso que eles são chamados de animais onívoros. O exemplo de um é o porco e a galinha, né? O porco nós temos aí, né? Tanto ele come vegetais, como também ele come carne, tá certo, meus amores? E além dos animais que nós já vimos, carnívoros que comem carne, os animais herbívoros que comem plantas, vegetais, e os animais onívoros, onívoros é o que come carne e come vegetais também, as duas coisas. Também nós vamos conhecer os animais insetívoros. Esses animais insetívoros, vamos ver lá de que eles se alimentam. Os animais insetívoros, vamos lá. Por exemplo, eles se alimentam de inseto. Um exemplo desses animais aí insetívoros são o tamanduá e também, né, o sapo. O tamanduá, ele se alimenta de insetos, por isso que é insetívoros, que ele come formigas. E o sapo, moscas, né? Então, esses dois animais, são chamados de animais insetívoros. Por quê? Se alimenta de insetos, já, o próprio nome já diz, insetívoros. E os animais, vamos lá, cadê? Vamos conhecer os animais detritíveros. Os animais detritíveros são aqueles animais que se alimentam dos restos de outros seres mortos. Então, animais detritívoros são aqueles animais que comem restos de outros animais. Por exemplo, quando já estão podres, né, aqueles restos de animais, eles se alimentam, né? Que o exemplo desses animais é o urubu e a hiena. O urubu já é conhecido como os carniceiros. Eles comem restos de outros animais quando já estão podres, né? E também, né, as hienas, eles são chamados de animais detritíveros. Os animais detritrívoros são esses tipos de animais que se alimentam de restos de outros animais, que é o exemplo da hiena e do urubu. Temos também outros tipos de animais aí que se alimentam do néctar das flores,
que chamamos de nectarívoros. Esses animais são nectarívoros. Por quê? Porque eles se alimentam do néctar das flores. Que, por exemplo, quais são esses animais? A abelha, o que mais? O beija-flor, né? E algumas espécies de morcegos. Interessante, né? Eles são esses tipos de animais de nectarívoros. Por quê? Porque eles se alimentam do néctar da flor, que é o beija-flor, é a abelha e também algumas espécies de morcegos. Está fácil. Quando você ouve falar animais nectarívoros, já sabe, é aqueles que se alimentam do néctar. Fácil, fácil. Que é a abelha, o beija-flor e algumas espécies de morcegos, tá certo, meus amores? Então, vamos agora para a página 25, que é a atividade que vocês irão fazer. Na página 25, meus amores, o que é que vocês irão fazer aí? 25 nada, página 24, né? Nós conhecemos os tipos de animais, continuação da página 24. A atividade, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler, aqui ó, presta atenção. Com a ajuda do professor, com a minha ajuda, leia a tirinha para responder as perguntas. Então, vamos ler aqui para responder as perguntas. Primeiro, e a refeição hoje é alface. Aí, que animalzinho é esse aí? Vamos lá. É um leão, né? O filhote de leão disse, alface não. E o coelho, alface sim. Por que será que o leão diz logo, o leão não, a onça, que leão? A onça disse, alface não. Será que é porque ela é um animal carnívoro que se alimenta de carne? Porque o coelho disse alface sim. Por quê? Será que é porque o coelho se alimenta de plantas, de vegetais? Então, você vai escrever aqui abaixo o que, meus amores? Você vai escrever aí, prestem atenção, tá certo? Porque os filhotes possuem hábitos alimentares diferentes. Os hábitos alimentares deles são diferentes. A onça, ela é carnívora, come carne. Já o coelho, ele é o quê? Ele é o animal herbívoros. Por quê? Porque eles se alimentam de vegetais, de plantas. Aí você vai colocar essa resposta, tá certo? Tô ajudando vocês aí. Mas falem com a mamãe e com o papai o porquê que um respondeu alface não e o coelho alface sim. Explica aí a mamãe e o papai. Faz de conta que vocês estão falando pra mim quando nós estamos dialogando na sala de aula, tá certo? Então, aí você vai fazer na resposta aí, do jeito que a tia falou. Porque os filhotes possuem hábitos alimentares diferentes. Ponto, né? A onça se alimenta de carne, é carnívora. O coelho se alimenta de plantas e vegetais, é herbívoros. Tá certo? Eu ajudei vocês nessa. E a letra B? O que é que você vai fazer na letra B, meus amores? Prestem atenção. De acordo com o hábito alimentar, ou seja, de acordo com o tipo de alimentação desses animais, você vai fazer o quê? Como são classificados os animais da tirinha? Esses animais aí da tirinha, vocês acham o quê? Nós temos uma anta, uma onça e um coelho, correto? Você vai fazer, né? Aí, a anta e o coelho, eles são animais herbívoros ou são animais carnívoros? Se eles forem animais herbívoros, a anta e o coelho, você vai colocar o nome anta e coelho. Se for herbívoros, você coloca lá herbívoros. Olha o nome herbívoros aqui, ó. Vai lá e olha. E a onça? A onça, ela é o quê? Ela é carnívora? Se ela for carnívora, que se alimenta de carne, você coloca onça carnívora. Tá certo, meus amores? E a página 25, que vocês também irão responder. O que é que vocês vão fazer aí na página 25? Com atenção, classifique os animais em carnívoros, herbívoros, onívoros ou insetívoros. O que é classificar? Você vai dizer lá se aquele animal é carnívoro, se ele é herbívoro. Estão vendo aqui? Nós temos as opções. Letra C, carnívoro. Letrinha H, herbívoros. Letrinha O, onívoros.
E letrinha I, insetívoros. Então, nós temos o primeiro animalzinho aqui. Esse animal é o quê? Vamos lá? Um tamanduá. O tamanduá é o quê? Ele se alimenta de quê? Se o tamanduá, ele é insetívoro, que se alimenta de inseto, você vai colocar a letrinha I nesse quadrinho aqui da frente. Abaixo nós temos um tigre. O tigre, ele é o quê? Ele é carnívoro, herbívoro, insetívoro. E aí? Se o tigre é carnívoro, você vai colocar a letra C. Abaixo nós temos e o homem? Nós, seres humanos, homem em geral, é toda espécie, aliás, é todos os seres humanos. Então, o homem, ele é o quê? Nós somos o quê? O ser humano, ele é o quê? Ele é onívoros? Será? Aí você coloca a letra O. Por quê? Porque nós, seres humanos, tanto nos alimentamos de carne, também como comemos vegetais, certo? Então, o homem, né, os seres humanos, se for onívoro, você coloca O. E também nós temos aí a vaca. A vaca, ela é o quê? Será que ela é herbívoros, que só come planta? Será? Se for, você coloca H. E assim por diante. Letrinha H, tá certo? A terceira questão. Vamos ler o texto sobre as serpentes. Depois marque a resposta que indica o tipo de dieta delas. Então, nós vamos ler esse pequeno texto. Vocês é quem vão ler aí para o papai, para a mamãe ou para a irmã. Não é a mamãe e o papai que vão ler para vocês, não. São vocês quem vão ler para eles, tá certo? Vamos lá. Há serpentes que engolem animais bem mais largos do que o próprio corpo. Elas conseguem fazer isso porque têm uma pele elástica e a abertura da boca delas é muito maior do que o tamanho da cabeça. Então, as serpentes, elas conseguem engolir animais bem mais largos do que elas. Por quê? Porque elas têm uma pele elástica. Quando elas vão engolir o animal, elas fica bem grande, né? A boca dela fica grande porque é elástica e ela consegue comer esses animais mais largos do que ela, por conta que ela tem uma pele elástica, algumas serpentes, tá certo? Aí, você acha que essas serpentes, elas são carnívoras, porque elas comem animais, comem carne, elas são herbívoro ou elas são onívoro? Veja aí, se ela come animais bem mais largos do que ela, quer dizer que ela é o quê? É com vocês. E a quarta questão, você só vai colocar se é verdadeiro V ou falso com F. Por exemplo, esse primeiro círculo aí está falando o quê? Animais que se alimentam de néctar são nectarívoros. Os animais que se alimentam do néctar das flores, eles são nectarívoros. Por quê? Porque eles tiram o néctar da flor para se alimentar, né? Então, é verdadeiro. O outro nós temos. Os animais onívoros são aqueles que comem carne e insetos? Os animais onívoros? Que eu saiba, os animais onívoros são aqueles que comem carne e comem vegetais, as duas coisas. Então, acho que essa é falsa, hein? Então, colocar o F de falsa. E o restante é com vocês. E abaixo você vai levar o animalzinho ao seu alimento. Por exemplo, esse beija-flor. Onde é que ele pega a alimentaçãozinha dele? Vamos lá? É com vocês, tá, meus amores? Então, boa sorte. Façam as atividades. Leiam, né? Não vão pegando resposta pronta aí, não. Papai e mamãe, deixem eles lerem. Corrijam quando for necessário, né? Ajude eles a interpretar o que está querendo ali, que às vezes a criança ainda não tem essa maturidade de interpretar, né? De saber o que vai fazer ali. Vocês podem ajudar nessa parte, mas deixe que a criança tente descobrir sozinha, tá? Que eles têm potencial para isso. Todos são inteligentes. Então não vamos dar resposta pronta não, porque isso aí não ajuda, só atrapalha. Beijos. Até amanhã, se Deus quiser. Façam as atividades, façam a agenda, não deixe a atividade atrasada. Façam todas as atividades, tá, meus amores? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.